Saúdo os irmãos com a graça, com a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Daremos continuidade, como foi dito pelo presbítero Amazonas, a nossa série de sermões, nessa carta pessoal, amorosa, onde o apóstolo Paulo coloca o seu coração diante daquela igreja. E chegamos até o capítulo 6, versículo 3 ao versículo 13. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Oremos novamente. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Tua santa, poderosa, infalível e inerrante palavra. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, Teu Filho amado, nós nos achegamos a Ti rogando para que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e possamos não somente compreender, mas entender, Pai, o que Tu queres dizer com dilatai-vos, alargar os corações, abrir os corações, Senhor. Sê conosco, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia, esperamos em Cristo nosso Senhor. Amém. Se tem um assunto que na IPB Mindu tem sido constantemente vivenciado, é o processo de uma gravidez. Tem até grupo no WhatsApp somente das gravidinhas, de tantas que são a que a gente tem passado nos últimos anos. E eu tenho aqui alguns nomes: Júlia, Laura, Aleph, Chloe, Isabela, Rebeca, Catarina, Josué, Ana, Azaf. Ufa! Todos bebês recém-nascidos. Tantas crianças, todos em trabalho de um período gestacional. E durante o período gestacional, o corpo da mulher passa por diversas mudanças. Essas mudanças físicas chegam a incomodar bastante durante o crescimento do bebê. Uma das mudanças mais visíveis é o alargamento do corpo, principalmente na região abdominal. Toda criança consegue descobrir quando uma mulher está grávida. Isso acontece, meus irmãos, devido a uma combinação de fatores hormonais, alterações nos órgãos internos e o crescimento do útero. É assim que funciona o corpo no momento do período gestacional.
E, meus irmãos, mesmo sendo um engenheiro, eu vou tentar explicar de maneira mais detalhada como é que funciona esse processo de alargamento. E, claro, eu vou ler o que eu escrevi e pesquisei, tá? Em primeiro lugar, tem o crescimento do útero. O útero é um órgão muscular que normalmente tem um tamanho de uma pera invertida. Durante a gravidez, ele aumenta bastante para acomodar aquele bebê. Aquele úterozinho, do tamanho de uma pera, começa a se desenvolver. Esse crescimento ocorre devido à ação de dois hormônios chamados progesterona e estrogênio. A gente estuda isso muitas vezes e esquece com o passar do tempo, mas são esses dois que fazem com que os músculos do útero se alonguem e se dilatem. É por isso que ele fica grande. Em segundo lugar, tem alterações nos órgãos internos. Conforme o útero vai crescendo, ele exerce uma pressão sobre os órgãos internos. Todos aqueles órgãos que estão ali dentro começam a sofrer uma certa pressão. O estômago, o intestino e o diafragma, levando também, por vezes, à falta de ar. A mulher finda não conseguindo respirar porque essas alterações estão ocorrendo. Em terceiro lugar, tem a expansão da parede abdominal. À medida que o útero vai crescendo, as paredes musculares do abdômen, elas vão se esticando para acomodar o aumento do volume, e isso resulta em alargamento visível da região abdominal. Para a gente dizer que uma mulher está grávida, é só olhar para a região abdominal dela. Mas isso tudo tem uma estrutura, tem um procedimento, tem um processo. Aquela pele sobre essa área, ela também se estica e pode levar ao surgimento de umas manchinhas brancas que nenhuma mulher gosta, que chama-se estrias. Também tem o aumento do peso. Durante a gravidez, é normal que a mulher ganhe peso devido ao crescimento do bebê, a placenta, um tal de líquido amniótico e o aumento do volume sanguíneo. E tem também armazenamento de gordura para passar o período da gravidez. Em quinto lugar, tem a reorganização dos órgãos internos. Olha só, à medida que o útero se expande, os órgãos internos, como o fígado, o intestino, eles podem ser deslocados para um lado, para o outro, vai se organizando ali dentro, enquanto aquele processo vai acontecendo. E, por fim, tem o relaxamento das articulações e ligamentos. Sabe as articulações nossas que estão sempre bem rígidas? No momento da gestação, aquilo fica mais solto. Inclusive, as mulheres ficam mais suscetíveis a deslocamentos. Durante a gravidez, os hormônios relaxina e progesterona são liberados para preparar o corpo para o parto. Esses hormônios relaxam as articulações e ligamentos, o que pode levar a uma sensação de maior flexibilidade. Percebam, relaxamento nas articulações, reorganização dos órgãos, expansão da parede abdominal, aumento de peso, alterações nos órgãos internos e o crescimento do útero. E tudo isso, meus irmãos, de maneira natural. Não tem nenhum medicamento que vai fazer aquilo. O Senhor Deus nos criou dessa maneira. E eu falei o processo aqui para a gestação de um pequeno bebê. Imaginem só gêmeos, trigêmeos. Como não deve ter sido, como não deve ter ficado o corpo daquelas mães de quíntuplos lá do Paraná, do Espírito Santo e de São Paulo. Quando você pesquisa na internet mãe de quíntuplos, aparece em voga essas mãezinhas lá, que hoje usam as redes sociais para divulgar como funciona tudo. Uma verdadeira maravilha e perfeição do Senhor. Tudo se alarga, tudo se encaixa. Como o Senhor criou cada um de nós de maneira perfeita, permitindo o alargamento do corpo feminino para a geração da vida. Isso é um processo gestacional. É aqui que nós podemos também entender o velho ditado popular: é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. E no texto de hoje temos o argumento do apóstolo Paulo para os nossos irmãos em Corinto, para que eles façam o mesmo,
para que eles alarguem os corações, para que eles dilatem os corações, para que eles abram espaço para mais um. Sempre cabe mais um. Mas o nosso coração endurecido quer aquele e aquele, ele não quer. Era isso que aquela igreja em Corinto estava fazendo. Estavam, apóstolo, não, já deu. Não, irmãos, abram os corações, dilatai-vos. Ele usa os argumentos. Ele diz, não ouçam esses falsos mestres. Não deixem que o nosso trabalho se perca. Vocês, coríntios, estão em nossos corações. Deixe a gente também estar aí no coração de vocês. É isso que ele escreve para a gente hoje. Por isso que o tema do nosso sermão é um generoso coração. Todo crente verdadeiro tem que ter um generoso coração. Uma maneira de abraçar as pessoas, de receber, de ouvir, de servir. E ele faz isso hoje. Após rogar que nós temos que nos reconciliar com Deus, que foi o tema do sermão passado, o apóstolo traz um novo ensino para a igreja em Corinto. Quando ele disse no versículo 20 do capítulo 5, que nós falamos no sermão passado, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Depois que ele falou, se reconciliem com Deus, agora ele vai pedir para se reconciliar com Ele. Já que vocês agora se reconciliaram com Deus, agora olhem para mim. E nós temos aqui uma exortação para a integridade, para a resiliência e para o amor. Nós vamos observar 3 pontos. Do versículo 3 ao versículo 4a, a integridade diante das dificuldades. Devemos ser íntegros, ainda que nós estejamos passando por dificuldades. Versículo 4b até o 10, nós vamos falar da resiliência e contentamento nas adversidades. Resiliência e contentamento nas adversidades. E do versículo 11 ao versículo 13 do capítulo 6, falaremos sobre o amor genuíno e a generosidade. Integridade, resiliência e amor. Em primeiro lugar, a integridade, versículo 3 e 4. Acompanhem o texto sagrado. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Paulo, meus irmãos, ensina que o nosso testemunho, ele é fundamental. Aquilo que nós fazemos e aquilo que as pessoas veem da gente, sim, faz falta. Nós precisamos nos preocupar com isso. O apóstolo destaca que nós não devemos dar motivo de escândalo para ninguém. Ninguém, irmãos. Nem aqui na igreja, nem nossos vizinhos, nem nossos colegas de trabalho, nem nossos familiares. A palavra escândalo aqui é falatório, tumulto. Por que nós não podemos fazer isso? Para que o nosso ministério não seja censurado, manchado, que fique na boca das pessoas de maneira negativa. Como é que pensam de vocês no meio do trabalho? Que tipo de vizinho você é? O que pensam de nós aqui na vizinhança? Basta uma queda, basta um erro nosso que mancha tudo. Se a Amazonas Energia passar para o carro dela aí na esquina e cortar a energia daqui, será muito ruim. Olha aquela igreja lá que faz gato. O ministério, ele será sim censurado.
O apóstolo Paulo aqui, ele está discutindo a conduta dos servos de Deus, voltando ao conhecido tema que ele e seus colaboradores devem ter uma vida exemplar. Todos nós devemos ter uma vida exemplar, ainda que nós estejamos em dificuldades, ainda que as adversidades estejam presentes, ainda que as dívidas estejam atolando, ainda que o cartão de crédito esteja vencido algumas semanas, meses, nós precisamos dar bom testemunho. A integridade, ela precisa ser mantida diante das adversidades. Não permitam que a nossa reputação seja manchada. O apóstolo Paulo fala sobre isso um pouquinho mais atrás, no capítulo 1. Nós falamos sobre isso no início do nosso segundo sermão. Capítulo 1, versículo 12. O apóstolo diz, porque a nossa glória é esta. Qual é a nossa glória? E glória aqui é orgulho. Do que nós nos orgulhamos? O testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha, nós nos orgulhamos que vocês não podem acusar o meu ministério de nada. É o que o apóstolo Paulo diz. Um pouquinho mais na frente, ele repete novamente no versículo 17 do capítulo 2. 2:17, porque nós não estamos como tantos outros, esses apóstolos que estão lá dentro da igreja, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos negociando a palavra, não é isso. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Cooperadores limpos. Ele fala isso no capítulo 4, versículo 1 e 2, de novo, sobre o testemunho, pelo que, tendo este ministério, o ministério da nova aliança, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, o que ele fez? Nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, olha, nós andamos com integridade. Nós também precisamos andar com integridade. Cada um de nós. Está difícil? Continue sendo íntegro. Irmãos, no momento da dificuldade, o que não faltam são tentações para a gente tentar resolver do jeitinho brasileiro. O apóstolo Paulo nos ensina que a integridade deve ser mantida. O próprio apóstolo reforça que a vida dele era uma vida exemplar, que ninguém poderia acusar ele de escândalo, de ofensa. Ele não poderia dizer, eu fui motivo de tropeço para as coisas ruins na vida de vocês. A primeira parte do versículo 3, no original, ele reforça o negativo de uma maneira duplicada. Essa tradução que nós temos aqui, motivo de escândalo em coisa alguma, que está no nosso versículo 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Existem algumas traduções que não usam coisa alguma, usam contra alguém, ofensa contra alguém. Nós não estamos ofendendo ninguém. E o original, ele permite tanto coisa alguma, como qualquer coisa, como alguém específico dentro daquela igreja. Nós não ofendemos ninguém dentro dessa igreja, irmãos. Não fomos nós que fizemos isso. E como essa é uma carta extremamente pessoal,
que o apóstolo Paulo colocou o coração, dizendo todas as coisas que ele sentia ali, é bem possível que ele de fato não queira ter ofendido ninguém. Ele literalmente quis dizer: a ninguém damos nenhuma oportunidade de se sentir ofendido. Você está se sentindo ofendido? O que foi que eu fiz? Me diga. Não tem. O apóstolo Paulo comportou-se de maneira íntegra dentro daquela igreja. E ele reforça isso. Agora, por que ele estava tão interessado em evitar ofender qualquer pessoa? Com o que ele estava preocupado? Calma, apóstolo. Por que o senhor está preocupado com isso? E a resposta é simples: para que o nosso ministério não seja achado em falta. Irmãos, o terceiro mandamento diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão. Aquela palavra tomar significa carregar nos ombros. Aquele original de tomar significa aquela estola sacerdotal que o sacerdote usava no Antigo Testamento. Ele carregava o nome de Deus. Tomar o nome de Deus é carregar o nome de Deus. E todo aquele que diz que Cristo é o Senhor das suas vidas, carrega o nome de Deus. Todo aquele que diz eu sou um crente, está carregando o nome de Deus. Não tem saída. Não tem como tirar, deixar em casa guardado e ir fazer as coisas. Aonde você for, você é um servo de Deus. Acima de tudo, Paulo aqui quer proteger o ministério do Evangelho que ele recebeu do próprio Senhor naquela estrada em Damasco. O apóstolo Paulo sabe que ele é ministro de uma nova aliança. Isso está no versículo 6 do capítulo 3. Ele também sabe que ele está a serviço de um ministério da justiça, no versículo 9 do capítulo 3. E no capítulo 5, 18, ele diz que ele é o encarregado de um ministério de reconciliação. Só que isso, meus irmãos, não é somente para o apóstolo Paulo. Isso é para cada um de nós. Todos nós somos cooperadores da palavra do Senhor. Todos nós, em algum sentido, somos ministros de uma nova aliança. Temos essa responsabilidade. Por isso, devemos manter a integridade no nosso caminhar. O apóstolo Paulo diz isso: nós não ofendemos ninguém, o nosso testemunho é verdadeiro. Sejam cada vez mais íntegros. E como eu costumo repetir, não basta ser íntegro, tem que também parecer íntegro. As pessoas precisam ver isso. Você tem consciência do que representa ser chamado de crente? Irmãos, é um santo chamado. Tem que ter muito temor quando vem aqui na frente responder aquelas palavras que o pastor faz no batismo, na profissão de fé, na pública profissão de fé. Para quem já respondeu, eu acho muito difícil lembrar. Vocês prometem continuar nesta fé e, com auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela, no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades desta igreja, na paz e no amor dos irmãos? Vocês prometem? Eu acredito que todo aquele que já faz parte da membresia desta igreja deve ter dito: prometemos. Mas às vezes a gente esquece disso. Ixi, nem lembro quando eu fiz isso. Pois é. É por isso que o catecumenato existe. Antes de você responder, você tem que estar ciente de todas essas questões. Não é brincadeira o chamado, porque onde nós andarmos, nós somos um servo de Deus e o nosso testemunho precisa ser íntegro. As pessoas do trabalho, as pessoas da vizinhança,
as pessoas da escola, a moça da padaria, o rapaz do mercadinho, eles conhecem você como uma pessoa íntegra, uma pessoa que paga as suas contas, que honra com os seus compromissos, que cumpre os deveres como um bom cidadão? Como as pessoas conhecem vocês? Isso, meus irmãos, nos chama a responsabilidade de vivermos com integridade, mesmo em tempos de tribulações e adversidades. Tem como resolver. Pedindo perdão ao Senhor e conversando com cada um que se sentiu ofendido. Irmãos, o ato pecaminoso cancela a mensagem do Evangelho. Quem? Aquele cara lá? Ele nem paga a conta. Ele passa aqui e nem fala bom dia. Meu vizinho? Sei nem quem é. Entra, se tranca, passa de cabeça baixa e todas as vezes sem falar com ninguém. Para o ministro e para cada membro da igreja, todas as coisas, de todos os modos, devem servir à causa da boa nova da salvação em Cristo. Todas as coisas, meus irmãos. Não basta vir para a igreja somente no domingo e quando sair daqui naquela porta esquecer tudo que foi falado. Pedir perdão e não ter uma atitude de mudança. É por isso que a nossa oração é pedindo que o Santo Espírito nos explique e aplique a sua santa palavra. Porque se depender da gente, a gente vai continuar fazendo as coisas erradas. Parece que não caiu a ficha, parece que não virou. O testemunho é importante. Em meio às lutas da vida, todos nós, meus irmãos, somos desafiados para sermos verdadeiros servos de Deus, para andarmos em santidade, para mantermos perseverança, para que o nosso amor não seja fingido, para que a gente tenha pureza no coração, sem hipocrisia. Os hipócritas a gente conhece muito bem no Novo Testamento, fariseus, hipócritas. Tem uma música chamada Herege, de um cantor, Mauro Henrique. E ele diz na música dele mais ou menos assim: onde estou, será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava, com os fariseus que eu tanto odiava? Me tornei como um fariseu, porque não tenho amor. Graça sem amor não é graça. Graça sem amor não é graça. Deus nos chama à pureza de coração, ao amor não fingido. Deus nos chama à integridade. Nossa reação às dificuldades não deve comprometer jamais a nossa fé. Está difícil? Não negocie a fé. A nossa reação deve refletir nossa confiança no poder de Deus para nos fortalecer. Irmãos, eu não sei qual é a luta de cada um, mas eu tenho certeza que tem. Não negocie a sua fé. Seja íntegro, persevere. Como o apóstolo Paulo nos ensina, não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, não ofendendo a ninguém, para que o nosso ministério, para que a nossa vida, para que o teu nome, Senhor, não seja manchado. Porque, acima de tudo, o pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Acorda, muda. O que falta? O que falta? Integridade. Não negocie a fé.
Mas no meio de tudo isso, já que eu tenho que ser íntegro, como é que eu vou fazer? O que o apóstolo Paulo nos ensina? Nós chegamos ao nosso segundo argumento, versículo 6b até o versículo 10. Resiliência e contentamento nas adversidades. Resista, persevere e fique contente. Como assim? Fique, sim. Versículo 4b, na continuação. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigília, jejum, pureza, saber, longanimidade, bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infame, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se tivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Nossa, meus irmãos, que lista exaustiva! E eu tive o trabalho de analisar cada um desses pontos, o que representa cada uma das palavras. Não existe ponto sem nó na palavra do Senhor. Cada uma delas tem o seu devido lugar, arrumada, organizada, para os nossos corações se alargarem e abraçá-la. Mas a resiliência e o contentamento nas adversidades pode ser resumida com uma frase que muitos de nós conhecem. Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Já ouviram isso? É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele compartilha a sua própria experiência de enfrentar uma série de desafios que incluíram açoites, prisões, conflitos. E aí ele revela aqui qual foi o segredo dessa resiliência. Por que você não desistiu? Era romano, um judeu, como assim? Será que ele aprendeu o grande segredo do brasileiro que não resiste nunca? Bom, ele teve aqui a habilidade de ser contristado, mas sempre está alegre. No meio da luta, se manter alegre? Sim, essa é a orientação. Enfrentar tribulações, mas não ser vencido por elas. Paulo nos orienta, nos ensina, nos exorta a encontrar contentamento em meio às dificuldades, mas não pela nossa própria força, pela força que vem de Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo escreve: tudo posso em Cristo que me dá forças. Nós conhecemos como tudo posso naquele que me fortalece, mas no original tem um Cristo bem grande lá. E a nossa tradução às vezes oculta isso. A nossa força vem do próprio Senhor Jesus. Não existe outra forma de passar por uma tribulação. Aquelas frases de para-choque de caminhão: estou em crise, mas eu tenho Cristo. Coisas do tipo. É porque é nele que nós devemos nos agarrar. Em meio às dificuldades, precisamos sim nos agarrar no Senhor Jesus. Nossos sofrimentos podem ser instrumentos de crescimento espiritual. E a nossa capacidade de manter a alegria demonstra a nossa confiança em Deus, que é bem maior do que qualquer adversidade. Meus irmãos, no momento de dificuldade, nós muitas vezes ficamos presos nela. Furou o pneu do carro. E agora? Agora não tem o que fazer, eu vou ficar aqui. Não. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa bênção. Há poucas semanas atrás, nós tivemos o privilégio de contemplar a ação do Senhor por longos 5 dias no cuidado com a pequena Laura, dentro de uma UTI
no hospital. Ué, sim, uma pneumonia antes dos 30 dias, e nós contemplamos a graça do Senhor por meio de cada profissional da saúde que cuidou dela. Teve dia que tinha até mais de 2 pediatras em cima da pequena. Coisa mais difícil é você conseguir, na rede particular, um pediatra, e tinha ali cuidando dela. São dias, sim, de luta, de dificuldade, mas nós precisamos observar a ação do Senhor em cada uma delas. Não desista. E o apóstolo Paulo, para testemunhar que na adversidade ele encontrou contentamento, temos uma lista de adversidades que o nosso irmão passou. A virtude da paciência é fundamental para os 3 conjuntos de experiências difíceis que Paulo tem de suportar quieto, por vezes, e ativamente em outras ocasiões. Na lista que ele coloca, na muita paciência. É preciso paciência, meus irmãos, para lidar com esse mundo caído. Muita paciência. Ok, respira fundo e continua a nadar. Paulo e nós, meus irmãos, precisamos de paciência, resistência, perseverança para continuar a resiliência no meio das coisas. E eu vou separar em 3 conjuntos de 3 lutas: aflições, privações e angústias. Aqui, o apóstolo Paulo está falando das coisas pessoais dele. Passou por aflição, privação, passou por angústias, provas árduas de natureza geral. O segundo aspecto são os açoites, as prisões, os tumultos, que são desordens civis. Isso aqui, o apóstolo Paulo estava passando pelas sanções da lei. Ele estava enfrentando as autoridades judiciais. E o terceiro é o trabalho duro, as vigílias. E vigília aqui não é aquele, olha, hoje eu vou para o monte orar e vou ficar acordado. Não. Ele estava impossibilitado de dormir. Jejuns. Também não era somente esse jejum voluntário de buscar o Senhor, mas era fome mesmo. O apóstolo Paulo passou fome. Eu não sei se algum dos irmãos já tiveram essa experiência de não ter o que comer, mas sei que com certeza alguns já passaram. A fome dói. Quem tem fome tem pressa, e ele passou por isso. Esse terceiro é relativo a problemas físicos. Problemas de natureza geral, problemas com as autoridades, problemas relativos à sua parte física. Fome, trabalho, vigílias. E ele continua uma lista de outros 8 dons de Deus, que eu vou separar como pureza, saber, conhecimento, longanimidade, bondade, o Espírito Santo, amor não fingido, o amor verdadeiro, o amor puro, palavra da verdade e o poder de Deus. Isso tudo nesses versos. E aqui eu destaco aos irmãos que ele está descrevendo esse fruto como genuíno para revelar a qualidade verdadeira do amor. Abramos em Romanos 12, versículo 9, por gentileza. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9 e 10 diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor seja sem hipocrisia, e uma ordem imperativa de amai-vos. Fica a tarefinha para casa para ler até o versículo 21, que fala o que nós temos que fazer. Mas abramos também 1 Pedro 1, 22. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo Pedro, aquele que experimentou a reconciliação com nosso Senhor Jesus, em João 21, quando o Senhor Jesus chama ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Conhecia do amor verdadeiro. O apóstolo Pedro aqui, ele usa o verbo agapau, amai-vos, de amor sacrificial, de amor de entrega. O amor precisa ser sempre, meus irmãos, genuíno, e a fé também. Quando o amor não é genuíno, virtude como o amor e a fé nada valem. Pelo contrário, elas contradizem o que deveriam ser. Você ama verdadeiramente? Tem certeza disso? O amor genuíno, para cada um entre nós, é semelhante ao cumprimento da lei que está descrita em Tiago 2:8. Se vós, Tiago 2:8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Amar o próximo como a ti mesmo. Paulo faz a comparação de um soldado equipado com armas na mão direita e na esquerda, quando ele fala sobre as armas. E aqui, quando ele diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Esse armas da justiça no original é aquela arma que fica na mão direita e aquela na mão esquerda. Uma para defender e a outra para atacar. Não pode ser sem nenhuma. Aqui ele não está ensinando que a vida de Thor ou do Capitão América é a que a gente deve seguir. Precisamos estar equipados com o armamento. E depois ele cita mais um contraste, uma oposição: glória e desonra, infâmia e boa fama. Como um soldado que fica de pé entre a arma direita e esquerda, assim Paulo e seus cooperadores estão entre a glória e a desonra, entre os maus e os bons relatórios. Lutas, dificuldades. Tem alguém que passou por tantas dificuldades quanto o apóstolo Paulo? Ele continua ensinando sobre essas lutas. E ele ensina que tem que ter contentamento. Versículo 8b. Como enganadores, vocês nos conhecem como se fossem enganadores, mas nós somos verdadeiros. Versículo 9. Como desconhecidos, entretanto nós somos muito bem conhecidos. Essa é a terceira e última parte da lista de tribulações do apóstolo Paulo. E ele inclui outros 7 conjuntos de comparações. Ele é acusado de ser um enganador. Os apóstolos, aquela liderança na igreja em Corinto, estava dizendo que ele era um falso líder, que ele era um Zé Ninguém, que ele não tinha carta de recomendação. E ele diz: vocês, Coríntios, são a minha carta de recomendação.
vivos, cartas vivas. Diziam que ele era um Zé Ninguém, mas o apóstolo Paulo era um líder renomado, reconhecido durante as suas viagens missionárias. Era um orador informado. Ele era um mestre erudito da palavra de Deus, fariseu de fariseu. Paulo não era qualquer um, meus irmãos. Mas ele era primeiramente conhecido por Deus, conforme diz 1 Coríntios 13, 12, e depois pela própria igreja. As adversidades, meus irmãos, do apóstolo Paulo engrandeciam e atestavam o ministério e vida do nosso irmão para o trabalho do Senhor Deus. Irmãos, cada um de vocês que está passando por dificuldade, tenha certeza, é o Senhor Deus modelando para usar cada um para a glória dele. Não tenha dúvida disso. Senhor, que dificuldade, Pai, que luta, me dá forças. Mas vai chegar lá na frente que vai vir alguém e vai vir com uma situação similar e vocês vão dizer, eu posso lhe ajudar. Eu já passei por isso. Não é fácil, eu sei. Mas em Cristo, tudo podemos. Se recebemos cargas mais pesadas no trabalho, pedimos para não participar das atividades. Por quê? Por vezes, nós somos colocados diante de provas. Recebemos cargas mais pesadas. Quando aperta, a gente diz, para, não quero. Adversidades não faltam nas nossas vidas. Adversidades não faltaram na vida do apóstolo Paulo. E quando elas apertam, a gente não quer fazer. Quando a adversidade chega, meus irmãos, a gente deixa até de ir para a igreja. Por que eu vou? Não, cheguei cansado do trabalho. Não, tenho coisa para fazer. Tem um trabalho da faculdade para entregar amanhã. Muito importante. E eu não fiz, não deu tempo. E o trabalho da faculdade é importante. O pastor vai entender. A adversidade não falta. Mas não negociem a fé. Resistam, não desistam, persistam. E tem mais, versículo 10. Nada tendo, mas tudo possuindo. A pobreza terrena é comparada à riqueza celestial. A carência material é diferente da riqueza espiritual. E os ganhos temporais são diferentes dos tesouros eternos que nós temos com o nosso Senhor. Os crentes que em si mesmo nada têm, pertencem de corpo e alma ao Senhor Jesus. Cada um de nós temos um pastor, dono do rebanho, e nós pertencemos a ele. E é nele, meus irmãos, que nós possuímos tudo. Assim, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, vocês serão enriquecidos de todos os modos para serem bem generosos. E por intermédio de nós, sua generosidade produzirá muitas ações de graças para Deus. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu grandioso amor, perseverança, resiliência, contentamento. O hino 63 diz, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudos vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Para analisar as bênçãos que o Senhor Deus tem derramado na vida de cada um. São motivos de perseverança. Irmãos, o apóstolo Paulo diz, igreja em Corinto, mesmo diante de todas essas lutas, a nossa boca se enche de riso,
o nosso coração se alarga cada vez mais para vocês. Faça o mesmo por nós. É o nosso terceiro ponto e último. Amor genuíno e generosidade. Irmãos, versículo 11. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. A Nova Versão Transformadora traduz esse versículo desse jeito. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. É isso que o pai espiritual daquela igreja estava dizendo. Abram os corações. É isso que ele diz hoje. Dilatai-vos. Abram os corações. A importância do amor genuíno e da generosidade nas nossas relações. Mesmo que as lutas sejam diversas, abram os corações. O verdadeiro servo de Deus tem um generoso coração. Ah, mas eu estou em luta. Um generoso coração. No trecho anterior, o apóstolo Paulo pediu que se reconciliasse. Mas aqui, ele pede que haja reconciliação com ele, entre a igreja. Aquele plantador daquela igreja, aquele pastor daquelas ovelhas. O nosso testemunho, meus irmãos, não é somente através de palavras, mas através do amor que demonstramos um com os outros e com aqueles que estão em nossa volta. Nós somos chamados para ter um coração generoso. No original, a palavra dilatai-vos significa tornar amplo, alargar, ser generoso de coração. Isto é, receber ou abraçar alguém com amor. Receber ou abraçar alguém com amor. Um coração generoso. O amor verdadeiro, o amor crente verdadeiro, reflete o caráter de Cristo em nossas vidas. Se há amor, vão dizer, você é diferente. Essa pessoa é diferente. O apóstolo Paulo foi espancado, encarcerado, suportou fome, passou fome, suportou dores, açoitado, proclamou a verdade fielmente, serviu pessoas, foi chamado de impostor, tratado como desconhecido, viveu à beira da morte, foi espancado. Mas o coração dele estava alegre, irmãos. Alegre! Às vezes você está passando por uma dificuldade imensa. Aí você senta para conversar com o irmão. Qualquer um. Aí o irmão conta para você a luta dele. Aí você agradece ao Senhor pelo que você está passando. Há uma querida amiga que está com um câncer terminal. Mas ninguém vê isso. Aí quando eu percebo as minhas lutas, eu vejo ela alegre, trabalhando, fazendo as coisas, lutando. Todos nós temos luta. E não diga que a luta do outro é maior do que a sua. O Senhor Deus coloca para cada um e trabalha em cada um. É dessa maneira, meus irmãos, no Senhor Jesus, que nós devemos andar com integridade, que nós devemos ter resiliência, resistência, persistência, contentamento, e devemos ter um amor genuíno, um coração generoso. Partindo para a nossa conclusão, lá pelo começo, quando nós falamos sobre o processo de modificação no corpo de uma mãe, num processo gestacional,
É bem verdade que após o nascimento do bebê, as características da mulher voltam às suas origens de maneira mais bela e mais renovada. As mães, sim, meus irmãos, são muito mais belas após o nascimento de cada bebê. Mas os corações são totalmente diferentes. O corpo que foi dilatado volta ao normal. Os órgãos voltam para os seus lugares. Mas existe um olhar da maturidade materna que é aflorado. E o amor genuíno, o amor de mãe, esse, meus irmãos, esse nunca retrocede. O coração generoso nunca retrocede. Um coração alargado, um coração de mãe, IPB Mindu, é o que o Senhor Deus lhe chama. Alarguem o coração, dilatai-vos. Cultivem um generoso coração. Encham os corações de tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que há de mais bonito, tudo que há de puro, tudo que é amável. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso a inspirar o vosso pensamento. Cultivem um coração generoso. Como aplicação, meus irmãos, para que o seu coração esteja apto para alargar-se, é necessário que Cristo seja o seu Senhor. Não tem como alargar o coração sem Cristo ser o Senhor das suas vidas. Arrependa-se, crê em Cristo e experimente dessa maravilhosa graça. Em segundo lugar, integridade, meus irmãos, na vida. Somos chamados para se comportar de maneira consistente na fé, independentemente das circunstâncias. Enfrente as dificuldades, as perseguições, os desafios, com perseverança, sem negociar a sua fé. Em terceiro lugar, resiliência, persistência. Mantenha, meus irmãos, a alegria e confiança em Deus no meio da luta que vocês estão passando. E em quarto lugar, mantenham o amor genuíno, o amor que não tem hipocrisia. E todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para servir. Não apenas vir sentar na cadeira aqui dia de domingo e ponto, acabou. Esse trabalho todas as quartas-feiras tem encontro. Tem encontros periódicos. Se envolvam com a igreja. Todos nós fomos chamados para o serviço. Não, meu irmão, mas eu faço muita coisa, eu não tenho tempo. Meus irmãos, o Senhor Deus não chama nenhum desocupado. Ali fora a gente conversa sobre algumas coisinhas que eu ando fazendo. E ainda assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho do Senhor. Faça o mesmo, sirva com alegria ao Senhor. Esse é o nosso chamado. Não resista graciosamente, para a glória dele. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, no nosso Senhor Jesus, e rogamos, Pai, que teu Santo Espírito alargue os nossos corações para a glória do teu santo nome. Sê propício a nós, pecadores. Sê conosco, Senhor. Alegra-nos por amor do teu santo nome. Essas lutas que estamos passando, Senhor, colocamos diante de Ti e rogamos que vivifique a Tua igreja, Pai, por amor do Teu santo nome. Que o Teu nome não seja manchado. Que sobre nós e através de nós seja feita Tua santa, bondosa e poderosa vontade, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém.